noite, a paz do Senhor, a todos os ouvintes da internet, do Facebook. Nós estamos aqui nessa noite para fazer entrevista com a pastora Maria sobre esses 10 anos da Igreja Remites em Cristo aqui de Pau Sul. A paz do Senhor, pastora Maria. Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor, todos os ouvintes. Bem? Pastora, como foi a sua chegada na Remites em Cristo aqui em Pau Sul? Quando eu cheguei na Remites, já havia uns 3, 4 meses que já havia abrido aqui em Pau Sul, né? Era lá na Cristiano Rodrigues, o culto ainda era lá. E quando eu comecei lá, a minha filha mais velha, mais nova, né? Tinha 3 meses. E quando eu tinha 4 crianças, eram todos pequenos ainda, então era um pouco dificultoso eu estar todos os cultos na igreja. Mas eu ia, né? Procurava não faltar culto, porque quando eu comecei lá, faz 22 anos que eu sou evangélica, mas o meu ministério começou na Remidos, né? Há 10 anos atrás. Então, foi 10 anos para cá que Deus começou a fazer a obra na minha vida, que começou o meu ministério, né? Eu frequentei igrejas antes da Remidos, já 10 anos antes. E a gente ia, Deus fazia a obra, mas ministério mesmo, de ser levantado, e ministério foi na Remites. Deus levantou meu irmão, Deus levantou pessoas da minha família, todas na Remites. E eu comecei como cooperadora. Eu lembro até hoje, lá embaixo na Cristiano Rodrigues, quando eu comecei o círculo de oração, que não tinha ainda círculo de oração. Então, o primeiro cargo que a irmã ocupou na Remites em Cristo foi o círculo de oração. Sim, foi o círculo de oração. E eu era cooperadora, mas não havia sido ungida ainda, mas fazia, porque a gente tinha o chamado. E quando a gente tem o chamado, a gente não espera uma unção para fazer. Quando a gente tem chamado, a gente não espera alguém mandar, alguém pedir. Você se sente vontade de fazer, você vai e faz. E muitos hoje em dia estão em busca talvez da unção, ele não precisa da unção para fazer a obra de Deus, né? Não, quando Deus chama, a gente tem que se colocar de pé. Quando Deus tem chamado no coração da gente, você se sente no dever de fazer algo para Deus. E eu glorifico o Senhor Jesus por essa porta que Deus abriu pela Remites em Cristo, porque antes eu não era ninguém, né? Eu não sabia nem falar direito, não que eu saiba falar direito hoje, mas antes eu não sabia nem pegar no microfone. Quantos anos a irmã já está na frente da obra aqui em Pau Sul? Aqui em Pau Sul já tem 6 anos. Eu estou dirigindo a igreja Remites em Cristo aqui em Pau Sul. E uma coisa que me marcou muito, né, durante esse tempo, 2 coisas me marcou muito na Remites em Cristo. Primeira coisa, quando a gente estava, já não era mais na Cristiano Rodrigues, era ali na Rua do Centro, né? Na igreja ali, onde era o Mário Borda. Eu tinha uma filha especial, né? E teve um dia que ela passou muito mal. E eu levei ela no médico. Ela só estava com uma febre. Mas quando eu levei ela no médico, o médico falou assim: você tem que levar essa criança urgente para ela fazer uma cirurgia, porque ela está com meningite. Mas eu sabia que não era aquilo, eu sabia que ela não estava com aquilo e que o médico estava enganado. Mas ele falou comigo com um tom tão agressivo, tão assim, cheio de autoridade, que eu falei: Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou sair com essa menina? Ela era especial, ela era grande, ela tinha 10 anos. E eu carregava ela no colo. Eu falei: Deus, como que eu vou fazer? Onde que eu vou correr atrás de socorro, ambulância? Para mim ir para a cidade de Avião era longe. E Deus tocou no meu coração de ligar para o pastor Cristiano, para pedir oração para ele. Aí eu liguei para ele.
Eu só ia pedir oração para que Deus guiasse a minha mente. Mas quando eu liguei para ele, ele falou assim: irmã, arruma as coisas amanhã cedo, que 6 horas da manhã eu tô ali pegando a irmã pra gente ir lá no hospital. Eu achei aquilo como um conforto, porque eu precisava ir. E ele se dispôs a levar. Você teve uma mão amiga naquele momento. Sim, eu achei que eu estava precisando naquela hora. Quando foi no outro dia cedo, ele apareceu 6 horas da manhã em casa. Pegamos a minha filha, fomos no hospital. Chegou lá, passou no especialista dela mesmo, neurocirurgião, fez todos os exames que precisava fazer, um check-up completo. O médico olhou para mim e falou: mãe, essa criança não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhuma cirurgia, está tudo normal, está tudo bem. A única coisa que ela teve foi uma febre, deve ter tido algum resfriado, deve ter tido alguma coisa que provocou a febre, mas meningite está longe disso, ela não tem nada, pode ir para casa sossegado. Irmãos, aquilo me deu um alívio tão grande, saber que alguém se dispôs a me levar, a me ajudar, e que ela não tinha nada. E eu creio, irmãos, que essa mão foi Deus que enviou, que o pastor me chama. Muitas pessoas não conhecem o coração que ele tem. Às vezes ele pode, se você chegar nele e falar para ele assim: eu preciso da sua camisa, que eu não tenho, ele é capaz de tirar e te dar. Porque eu fui prova viva disso. E outra coisa que me marcou muito nessa caminhada também foi, no começo desse ano, meu esposo tinha acabado de começar a trabalhar. E como os irmãos aqui todos sabem, a minha filha queria uma festa de aniversário. E eu naquele momento eu não tinha condição nenhuma de fazer a festa do jeito que ela queria. Com personagem, com bolo, com amiguinhos. Só que ela falava para mim assim: mãe, se a senhora não puder fazer, não tem problema. Eu sei que Jesus vai me dar. Ela só ia fazer 9 anos. Mas eu sempre ensinei eles a orar e pedir, esperar em Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que espera no Senhor alcança misericórdia. Ela falando assim, aí um dia todos os irmãos aqui de Paulo Sul chegou em mim e falou assim: irmã, não fala nada para sua filha não, que nós vamos dar a festinha para ela. Então, irmãos, aquilo para mim foi sim. A irmã sentia a união da igreja. Uma união assim que o que faz o filho da gente, nossa, mesmo que fazer pra gente, é coisa tremenda. Eu fiquei muito feliz, ela ficou feliz, que fizeram do jeito que ela queria, foi surpresa, ela não esperava. E eu fiquei muito feliz porque todo mundo veio e se abraçou e ela ficou feliz. Ela agradeceu aqui na frente. Então, irmãos, nunca faça nada para Deus esperando receber algo em troca, porque a recompensa ela vem do Senhor. E uma das coisas que marcou este ano, que a gente pôde contemplar, foi a consagração à pastora. A irmã estava esperando, como foi ali a surpresa para ela naquele dia? Nossa, esse dia foi sem palavras. Porque nunca na minha vida eu imaginava, mesmo estando dirigindo a igreja, mesmo estando ali naquela posição, mesmo estando trabalhando e batalhando na obra, os irmãos sabem que não é fácil fazer a obra de Deus, tem que ter o chamado. Não adianta vir café e coragem, tem que ter o chamado, tem que ter amor pela obra. Porque às vezes tem pessoas que se levantam com aquela, se tá com aquela fé, com aquela coragem, mas se não tiver amor na obra, se não tiver amor nas almas, não tem que ter o amor, tem que ter o chamado. Nesses 6 anos que a irmã está na frente da obra, veio lutas, mas vieram vitórias também. Sim, nossa, veio luta, muita luta, mas Deus recompensou muito. E no dia da consagração eu nunca imaginava, porque
Já havia 6 anos que eu estava ali. E como os irmãos sabem, meu esposo não veio para a obra comigo, né? Eu falo que quem vem para a obra comigo é Jesus. Que quem vem todo dia do meu lado, né, é Jesus. E quando eu chego aqui, eu encontro os irmãos aqui, forte, firme. E essa consagração, né, eu falo para todo mundo, é de Deus. Porque quando Deus assina embaixo, ninguém pode impedir. Hoje a irmã considera Remidos em Cristo aqui de Poço a sua segunda família? Minha segunda família. Não tem palavra para dizer. Remidos em Cristo mudou o fato da história. Porque quando começou o meu ministério, aqui começou tudo, né? Eu comecei o círculo de oração. Depois dirigi 3 anos o círculo de oração. Depois eu assumi a obra. Aleluia. Preparei outra irmã para dirigir o círculo de oração. Essa irmã ficou mais 3 anos. O círculo de oração retornou para minha mão. Mesmo eu dirigindo a obra, o círculo de oração retornou. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o esforço que a gente faz para agradar Ele. E quando Deus tem promessa, irmão, o homem não tira a promessa que Deus tem na vida de ninguém. Quem faz a obra é Deus. E o pastor Cristiano, a pastora Graciele, o pastor Ramiro na obra, sempre confiou. Ele não ficou olhando se eu era mulher, se eu estava sozinha. Eles não ficou olhando para isso. Eles acreditaram em mim. E eu vejo muito falar, e eu sou prova disso. Remidos em Cristo é uma igreja assim, que dá muitas oportunidades. Quem quiser trabalhar, tem lugar. Sempre tem um lugarzinho para trabalhar. Sim, eu penso assim comigo. Se você está na posição que Deus te chamou, só basta investir. Quando a gente investe numa alma e a gente vê que a alma tem sede de vencer, pode ter certeza que Deus assina lá no céu. Só não faz a obra quem não quer. Mas quando se coloca na posição, na santidade de Deus, e Deus deposita no coração do homem e a gente deposita a confiança, o resto Deus faz. Pastora Maria, deixa um recado para os irmãos sobre esses 10 anos, um agradecimento para o povo da internet, convidando os irmãos para o dia 19 de agosto, estar conosco aqui, adorando o Senhor Jesus Cristo pelos 10 anos da Igreja Remidos em Cristo de Poço. Deixa o seu depoimento, o seu agradecimento para os irmãos. Eu queria dizer para todos os irmãos que estão vendo esse vídeo, que este ano a Igreja Remidos em Cristo faz 10 anos, aqui em Poço. Eu glorifico a Deus por aqueles que começaram essa obra aqui em Poço lá no começo, por aqueles que dirigiram, por aqueles que passaram por aqui, por aqueles que ainda estão aqui. Que Deus possa abençoar cada um. E eu quero chamar você para fazer parte dessa festa, a qual nós vamos adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Que nesses 10 anos venha muitos mais anos e que essa obra venha crescer, que venha a se levantar vasos valorosos neste lugar, que homens e mulheres venham se colocar de pé na presença de Deus, deixar a crise de lado, porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, irmão, nova criatura é. Deus muda a vida, Deus muda a história. Então que você possa fazer parte dessa festa, porque Jesus, Ele vai estar aqui, e eu convido você, aleluia, para fazer parte dessa festa. Você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, você que está enfermo, que está numa cama, que está triste, oprimido, eu te convido nessa hora, venha nesse dia, venha nos cultos, nas terças, nas sextas e nos domingos, venha contemplar o milagre de Deus para a tua vida. Eu te chamo para você receber Cristo dentro do teu coração e para você fazer parte dessa família. E eu queria dizer, pastor Cristiano, pastora Graciele, pastora Sueli, pastor Ramiro, Deus tem um milagre muito grande na vida de vocês, e Deus chamou vocês para fazer discípulo, para fazer profeta nessa nação, e que não venha ser só em Poço, Chavantes, Canitar, Ourinhos, que venha ser no país inteiro, que venha trilhar o mundo esse ministério, ganhando alma, Remidos em Cristo, conquistando almas no nome de Jesus, amém? Acrescentando aqui, eu vou deixar o endereço da igreja, que fica na Avenida Rui Barbosa,
234. Amém, irmãos? Vem adorar a Deus conosco. Quero agradecer a pastora Maria pelo depoimento. Deus vai abençoar todos nessa noite, em nome de Jesus.